Eu quero trazer aqui uma palavra aqui simples para a sua vida, para abençoar você. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10 e 12. Livro de Jó, coladinho com o Salmo. Lá o último capítulo de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 10 e versículo 12. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Versículo 13. E também teve 7 filhos e 3 filhas. Eu quero trazer uma palavra para você que não é narrativa de pregador, porque eu aprendo que as coisas de Deus e da sua palavra, elas não são realizadas através de narrativas ou frases de efeito. Se você prestar atenção à palavra de Deus, tudo na Bíblia tem condições. Não tem nada na moleza. Eu brinco sempre que moleza é gelatina, pudim e sopa de minhoca. Rapadura é doce, mas é dura. Então, Deus, Ele trabalha com princípios, Ele trabalha com regras, Ele trabalha com condições. Mas eu vou dar um título que não é uma narrativa, porque eu vou te explicar para isso acontecer. É profético que eu vou falar para você. Vai ter virada na sua vida. Falou em virada, o povo fica animado. O pregador chega e diz: irmão, vai ter virada, aleluia. Aí tem língua estranha, dá cambalhota, dá glória a Deus. Mas eu vou escolher 4 personagens da Bíblia que você vai entender como é que eles estavam, o que aconteceu, o que motivou uma virada na vida deles e o resultado. São 3 coisas: o estado, os fatores da virada e o resultado da virada. Porque não é nada no blá, blá, blá. Então, eu vou começar por Jó, que é o texto base que eu escolhi. Qual é o estado que Jó se encontrava? Então, vamos lá. Ele era um cara rico, o mais rico do Oriente, extremamente temente a Deus. De uma hora para outra, ele perde simplesmente tudo. Ele perde toda a sua riqueza. Se você fizer uma análise da riqueza de Jó, ele possuía 3.000 camelos, a maior via de transporte da época. Para você ter uma ideia, um tempo desse atrás, a maior empresa rodoviária do mundo era a Itapemirim. Ela possuía perto de 3.000 ônibus. Jó era o dono da Itapemirim do Oriente Médio. Ele tinha 500 ovelhas, 7.000 ovelhas, 500 jumentas, Scania Vabis, caminhão de transporte, 500 juntas de boi, arar a terra. Ele tinha uma potência na agricultura, 7.000 ovelhas, leite, produção. Ele perde tudo isso, ele perde a família, ele perde prestígio, posição, honra. Você imagina um cara mais rico do Oriente e, de repente, vira o mais pobre do Oriente. Ele vai perdendo tudo isso e a marca da sua vida é sofrimento. Isso aqui é a vida de Jó. É isso aqui. Pode ser que você não se pareça tanto, porque eu nunca vi ninguém perder tanto numa mesma hora. Eu nunca vi. Na história da Bíblia não tem um outro homem que perdeu tanto numa mesma hora. Assim, uma notícia atrás da outra.
Vieram os sabeus e levaram camelos, e vieram e levaram as jumentas, e caiu fogo do céu, consumiu as ovelhas. E uma notícia, veio um vento, bateu no 4 cantos da casa, onde estavam todos os seus filhos reunidos, matou todo mundo. Eu nunca vi tanta notícia ruim junta. Aqui está um estado terrível da vida de Jó. Agora, quais os motivos para ter uma virada na vida desse cara? É aqui que está a chave, irmãos. A gente fala, eu quero virada, eu quero mudança. Eu não aguento mais com essa situação, eu estou atravessando uma situação dificílima. Então, o que a gente aprende aqui? O que é fundamental, os fatores fundamentais para a virada de Jó na sua vida. Número 1, sua fidelidade a Deus. Todo mundo sabe que Satanás faz um desafio a Deus pela fidelidade de Jó. Tira o que ele tem para ver se ele não nega, para ver se ele não blasfema. Aí Deus permite o diabo tirar tudo. Toca nele, tudo que o homem tem, pele por pele dará. Toca nele, mas não mata, uma chaga maligna. Em tudo isso, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Então, a fidelidade dele. Uma coisa importante, como é que você está? Você é fiel a Deus? Segundo lugar, ele não murmura. A murmuração é uma manifestação de que você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente. É uma reclamação descabida contra Deus. Um dos motivos que levou Israel a ficar prostrado no deserto. Ele não murmurou de nada. A sua fé e esperança. Quando você chega no capítulo 19 e versículo 25, o capítulo 19 ele diz, olha, as crianças não querem chegar perto dele. Chamo pelos criados e ninguém me responde. Eu acho que quando o diabo pensou que Jó ia blasfemar de Deus, aí você chega no versículo 25 e ele dá um brado de fé e de esperança. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos verei a Deus. Fidelidade, não murmura, fé e esperança, e uma outra coisa fenomenal que é difícil pra caramba, paciência. Tiago capítulo 5, versículo 11, vai falar de Jó, falando que nós temos por bem-aventurados que sofreram. Vocês viram a paciência de Jó? Olha, vai citar Jó. Vocês viram o que aconteceu com Jó? E como o Senhor o atendeu? Porque o nosso Deus é misericordioso e piedoso. A paciência de esperar a hora de Deus. Isso não é uma coisa fácil. Pimenta no olho dos outros é refresco. Quando você está debaixo de luta, debaixo de grande adversidade, não é brincadeira esperar. E a paciência é pessoa que suporta dor, infortúnios. Isso é o paciente. Pessoa que suporta dor, infortúnios sem queixa e com resignação. Aguenta firme. Segura a sua onda. Eu estou mostrando a construção de Jó. Agora, a chave da virada. Está no versículo 42 e no 10. Texto básico que eu li. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. A oração intercessória. Você intercede por alguém e Deus age por você. A chave da virada de Jó é quando ele orou. Interessante, ele não orou pela sua questão. Eu podia colocar um outro elemento também que contribuiu desse conjunto de fatores para a virada de Jó. É que Jó se submete a Deus, reconhece que estava errado, reconhece que falou o que não tinha que falar. Você encontra isso no capítulo 42, versículo 6. A sua submissão, o seu reconhecimento a Deus e a chave da virada. Agora, qual é o resultado da virada? E que seja profético para você. Mas a gente só quer o profético e não quer a condição. Esse é o problema, irmãos, da igreja, do povo de Deus. A gente só quer o resultado,
mas a gente não quer a causa. A gente quer o profético, mas não quer a condição para o profético acontecer. O resultado na vida de Jó: restituição em dobro de todos os seus bens. Que essa seja uma palavra profética para alguém que perdeu coisas, que o Senhor te retribua em dobro. Restauração da família. Ele voltou a ter os 10 filhos, uma vida melhor e mais abençoada do que antes. Deus lhe deu em dobro todas as coisas. Longevidade. Depois desse fato, ele viveu mais 140 anos. E outra, ele vê a bênção de Deus que poucos veem e participam. Ele viu até a sua 4ª geração, tetravô. Ele viu até a sua 4ª geração e diz o texto que ele morreu cheio de dias. A minha mãe é trisavó. Ela já viu até a sua 3ª geração. Tem 96 anos de idade. Isso não é para qualquer um. Eu quero declarar que se você obedecer às condições de Deus, vai ter virada na sua vida e coisas surpreendentes vão acontecer. Eu queria que você repetisse no meu sinal. Você vai dizer assim: vai ter virada na minha vida. Vamos lá? 1, 2, 3, já! O segundo personagem da Bíblia que nos ensina o que estava vivendo, os fatores da virada e o resultado é Ana. A história está em 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Ana, qual era o seu estado? Estéril. Número 2, motivo de zombaria. Você está sofrendo bullying, irmão? Deboche? Estão zombando de você? Por alguma deficiência que você possa ter? Ou por alguma coisa? Está aqui. É Ana. O estado que ela encontra. Uma vida de zombaria, tristeza, desgosto, porque ela era uma mulher estéril, e a mulher naquela época, não gerar filhos, era uma vergonha para ela. Ela tinha uma concorrente, Eucana, seu marido, Ana e Penina. Penina gerava filhos e Ana não, e Penina zombava de Ana. Agora, quero te dar uma palavra. Se tem algum impedimento na tua vida, ou alguma coisa triste, não adianta você ficar choramingando que não vai resolver a questão. Quais são os fatores da virada de Ana? Quais os fatores? Pô, eu digo, irmão, eu repito para você, para de querer resultado no aqui e no agora. Para de pensar que um culto numa vigília dá resposta, ou num culto de domingo, ou no culto da terça-feira da palavra, o seu problema vai ser totalmente resolvido num culto. É processual. Aprenda isso, irmão. Olha a virada na vida dessa mulher. Olha o que aconteceu para ter uma virada na vida dessa mulher. Primeiro, oração contínua. Continuamente ela orava a Deus. Os crentes hoje não querem orar. Querem que Deus faça o milagre, como se Deus fosse mandrake. Muita gente não sabe nem o que é isso. Isso era o quadrinho na minha época, de um cara mágico que tinha uma varinha e fazia tudo acontecer. Tem gente que está pensando que Deus trabalha como mandrake, é uma varinha, plim, e vai acontecer, e vai ter a virada, e a porta vai se abrir, e a coisa vai acontecer. Não é assim não, meu irmão. Perseverança em oração. 2, essa mulher tem quebrantamento. Ela se derrama diante de Deus. 3, ela faz um voto ao Senhor. 4,
a sua oração é com o coração. Não tem grito, não tem berro, não tem choro. Só movia com os lábios. O sacerdote pensou que ela estava bêbada, que ela estava mamada. Não, é tristeza de alma. Ela só com os lábios, ela estava orando com coração, mente, vontade e sentimentos. Está aqui, meu irmão. Quebrantamento, perseverou na oração, fez voto a Deus, derrama seu coração diante de Deus, ora com coração. Agora, meu queridão, vai ter virada na vida de Ana. Vai ter virada na vida dessa mulher. Qual é o resultado? Ela recebe a bênção. Ah, faltou um detalhe. Essa mulher faz um voto que ela oferece aquilo que ela pedia a Deus. Você já parou para pensar? Você ora a Deus para Deus te dar uma vitória e você oferece a vitória para Deus? Já parou? Ela falou, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te oferecer todos os dias. Isso é muito interessante. Agora, olha a virada na vida dessa mulher. Olha o resultado. Recebeu o voto, cumpriu o voto, entregou Samuel, traz uma oferta e adora a Deus. Tem o cântico de Ana. Tem gente, meu irmão, que quando a coisa está no estreito, ele quer dar até o que não tem. Mas depois que a porta é aberta, ele tem amnésia gospel. Como é que foi? Quem foi? Quem fez? Como? Fica mais miserável. Quando era pobre, mais pobre, dava oferta melhor. Deus abriu a porta, fez uma virada na vida dele e se torna mais miserável para ofertar. Meu irmão, nós estamos enganados. Olha o resultado na vida dessa mulher. Deus lhe surpreende acima do que ela pediu. O que é que ela pediu? Repete, fala em voz alta. No capítulo 2, versículo 21, diz que ela teve 3 filhos e 2 filhas mais. Aquilo que está em Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a Ele glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Eu quero declarar para você, eu não sei o que você está pedindo, eu não sei que área de virada você vai ter, eu não sei qual é o teu voto, ou o que você vai oferecer a Deus, mas Deus vai te surpreender e vai fazer além do que você pede. Dá para você dizer, vai ter virada na minha vida? Vamos lá? O terceiro personagem que teve uma virada espetacular na vida dele, Davi. Para pensar quem era Davi. Davi era de uma família pobre porque cuidava de poucas ovelhas. Davi era o último da fila, porque era o caçula. Naquela época, o filho primogênito tinha direitos em dobro em relação aos outros filhos. Então, Davi, de uma família pobre, cuidava de poucas ovelhas, o último da fila, mas não era só o último da fila, ele era desprezado. Você pode ver a história de Davi no que eu estou falando aqui, 1 Samuel 16 e 17. Quando o profeta vai ungir na casa de Jessé, o seu pai, que Deus mandou ele ungir um novo rei, vai passando um a um. 7 irmãos passam. E o Senhor disse para o profeta e sacerdote Samuel, não é nenhum desses. Aí a pergunta célebre, acabaram-se os mancebos? Não foi lembrado. Não foi lembrado, era desprezado. Não, tem o último aqui. Tem aqui um resto. Tem aqui o mais desprezível que está lá no campo, cuidando de ovelha. Pode mandar chamar, porque a gente não vai sentar para comer nem para sacrificar enquanto ele não chegar. Isso aqui é um resumo da história
de Davi. Pobre, de uma família pobre, último da fila, desprezado, sem importância nenhuma. Agora vamos aos motivos da virada. Eu vou beber até um pouquinho d'água aqui. Eu sei que vai ficar ruim para alguém dar glória, mas não tem problema. Eu não vim aqui, eu não sou animador de auditório. Olha os motivos da vitória. Da virada de Davi. Número 1, obedeceu a seu pai. Você para pensar que Davi manda ele levar a merenda para seus irmãos que estão lá no campo de batalha. Se ele fosse um filho de desobediência, eu vou levar porcaria nenhuma. Me menosprezam. Eu estou aqui cuidando de ovelha. Eu vou comer esses bolinhos aqui mesmo, vou dar para as ovelhas. Não vou levar nada. Ele obedece seu pai. Você é filho obediente? Você se submete a uma autoridade espiritual? Quem é teu pastor? Você é membro de que igreja? Submissão à autoridade. Estou mostrando aqui Davi. Não estou inventando nada, meu filho. Ele é obediente. Número 2, ele tem discernimento espiritual. Quando ele chega diante do campo de batalha, numa banda do monte, Israel, na outra banda do monte, os filisteus, e lá no meio do vale, um cara, perto de 3 metros de altura, cuja couraça pesava 70 quilos, a lança 30 quilos, o escudo uns 30 quilos, uma espada de 25 quilos. A Bíblia fala que quando o rei Saul e Israel viam esse homem, fugiam da sua face. E quando ele falava desafiando o exército de Israel, eles temiam. Davi estava vendo a mesma coisa que todo um exército estava vendo. Mas no versículo 26 ele diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você sabe o que Davi estava vendo? Esse cara não tem pacto com Deus. Eu tenho pacto com Deus. Eu sou circuncidado. Você foi circuncidado pelo sangue. Você não é qualquer um. Quem é que está se levantando contra você? Quem é que quer te derrubar? Quem é que quer te derrotar? É grande? É poderoso? Não é nada diante do Deus que você serve. Olha o discernimento do garoto. Quem é esse incircunciso? Quem é esse folgado? Esse cara que não tem pacto com Deus, afrontando o exército do Deus vivo. Olha o discernimento espiritual dele. Olha a dependência de Davi de Deus, em 1 Samuel 17:37. O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele me livrará desse filisteu. Olha a visão de Davi. Você sabia que Davi nunca chamou Golias de gigante? Davi só chamou ele de filisteu e incircunciso, porque quem era gigante era Davi. Qual é a visão que você tem? Você discerne, você vê o que é certo, o que é correto? Olha o elemento da virada de Davi. A palavra profética que ele libera. Hoje eu gravei um vídeo e no final eu liberei uma palavra profética. Essa noite eu estava pensando sobre tudo que está acontecendo no Brasil. E de vez em quando eu gravo uns vídeos para Xandão. E eu estou vendo toda essa injustiça. Aí o Espírito Santo nessa madrugada falou: ei, você é uma voz profética. Você não pode só estar falando no campo ideológico e político. Libere uma palavra profética. E hoje, quem assistiu o meu vídeo, no final do vídeo eu disse: pode debochar da minha fé. Não me pergunte quando e como. Eu vou fazer uma declaração aqui. Deus vai manifestar a sua justiça no Brasil. De maneira sobrenatural. Essa nação vai saber que há Deus e que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil.
Não me pergunte quando e como vai ser. Ora, Davi, rapaz, eu vou te contar, se deve ter uma central de vídeo lá no céu. Eu quero ver esse encontro de Davi e Golias. Tu já parou para pensar? Se a luta de Davi e Golias fosse transmitida pela TV, como é que ia ser? Eu vou dizer, o locutor ia dizer: o campeão invencível, que não perdeu uma batalha, Golias, aproximadamente 3 metros de altura, uma couraça de 70 quilos, um escudo de 30 a 40 quilos, uma lança de uns 30 quilos, uma espada de 25 quilos, um capacete para proteger aquele cabeção de pelo menos uns 20 quilos. Peso total do campeão com seus equipamentos, aproximadamente 280 quilos. Desafiante, Davi, altura, aproximadamente 1,70 m. Equipamentos do desafiante. Funda, 30 gramas. 5 pedras, 250 gramas. Alforge, mais uns 50 gramas. Cajado de pastor, mais 80 gramas. Peso total do desafiante com seus equipamentos, 70 quilos. Bolsa de aposta de Jerusalém, 10-0 para Golias. Aí você imagina um cara que nunca perdeu uma batalha, está lá no meio do vale desafiando por 40 dias Israel, de manhã e de tarde, não aparece ninguém, aí desce um garoto. Rapaz, isso ia virar meme. Aí desce um garoto e ele diz: vem cá, mandaram um moleque desse com pau na mão e pedra? Eu sou algum cão? Diz o texto que ele amaldiçoa Davi pelos deuses dos filisteus. Davi espera ele falar: ei, deixa teu inimigo falar de você, para você saber tudo que ele pensa a teu respeito. Quando ele para de falar, quem vai falar é Davi, no versículo 45 ao 47 de 1 Samuel 17. Ele diz para Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e dar ao arraial dos filisteus as aves do céu. Em toda a terra há de saber que há Deus em Israel, e toda essa congregação há de saber que o Senhor livra com espada, porque não com espada, porque do Senhor é a guerra. O que Davi falou aconteceu. Ele liberou uma palavra profética, cortou a cabeça de Golias, o arraial dos filisteus foi dado às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra reconheceu que há Deus em Israel. Ei! Teus inimigos vão saber que o teu Deus é vivo, é grande, é poderoso, é incomparável. Tem alguma glória para Deus aí? Tem algum louvor para Ele? Não sei se você lembra, Davi perguntou mais de uma vez: o que é que se faz quem derrubar esse gigante? Disseram para Davi: o rei vai dar riqueza, a filha em casamento, vai isentar o cara e a família de PVA e PTU, imposto de renda, vai isentar de todos os tributos. Qual é o resultado da vida de Davi? Ele recebe riqueza, ele recebe honra, ele recebe glória. Olha a virada na vida dele. Ele é o único rei que o seu trono não terá fim. Jesus vem de Davi. Na história, eu não estou falando na Bíblia, na história, Davi é considerado um dos 3 maiores conquistadores da história. Ele é um dos 3 maiores
conquistadores da história. E olha que coisa linda, ele termina melhor do que quando começou. Meu filho, o negócio não é começar bem não, é terminar melhor. O negócio é terminar melhor. 1 Crônicas 29 e 28 diz que ele morreu de uma boa velhice, cheio de riqueza, honra e glória, e viu o seu filho substituí-lo. Olha que virada espetacular na vida de Davi. Querido, você é filho do mesmo Deus de Davi. Dá para você repetir com vontade, quando eu baixar minha mão, vai ter virada na minha vida? Vamos lá, ó. Vocês estão vendo que há condições para virada? Vocês estão vendo que não tem virada com frase de efeito, nem com bravata? Eu vou para o último personagem e vou encerrar minha palavra. Mefibosete. Está em 2 Samuel, capítulo 9. Quais marcas da vida de Mefibosete? Mefibosete perdeu tudo. Ele era filho de Jonatas e neto de Saul. Saul e Jonatas foram mortos. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo que tinha direito. Isso é a primeira coisa. Segundo lugar, ele sofre um grave acidente quando a sua ama, ao receber a notícia da morte de Jonatas de Saul, corre com ele, escapole da mão da mulher, ele cai quando ele tinha 5 anos e ele fica aleijado de ambos os pés. Olha a vida dele. Vai depender totalmente dos outros para viver. Ele vai morar em um lugar miserável chamado Lodebá, que significa lugar seco. Ele vai para a casa de favor de Maqui. O significado do nome Mefibosete é vergonha destruidora. Olha a história dele. Está reclamando da sua? O cara perde tudo, fica aleijado, vai morar num lugar miserável e desgraçado. O nome dele representa a desgraça. Agora, olha os motivos da virada da vida dele. Número 1, ele pertence à linhagem real. Ele não deixou de pertencer à linhagem real. Olha quem é você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as obras daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo de Deus, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Gálatas 4, 7 diz, vocês já não são servos. Se vocês não são servos, vocês são filhos. E vocês agora são herdeiros de Deus por Cristo. Eu tenho uma informação para te dar. Você pertence à linhagem real, mesmo estando nessa situação de adversidade. Primeira coisa, você não perdeu a linhagem real. Agora, a virada da vida dele, primeiro porque ele tinha uma linhagem real. E número 2, favor do rei. Davi, quando toma posse do trono e se torna forte e poderoso, ele pergunta, tem alguém que sobreviveu da casa de Saul, que eu faça beneficência por amor a Jonatas? Aí disseram, tem. Tem um filho de Jonatas que mora em Lodebá, aleijado de ambos os pés. Manda chamar. O rei mandou chamar. Meu irmão, ele recebe o favor do rei. Se você receber o favor do rei dos reis, quem é que vai impedir a sua vitória? Agora, olha o resultado na vida de Mefibosete. De Lodebar, lugar seco, para Jerusalém, lugar de paz. Da miséria
para o palácio. Restituição de toda a riqueza. Ele agora passa a ter gente para servir ele. Ziba, com 15 filhos e 20 servos. Um Zé Ruela, que estava vivendo miséria, agora tem 35 pessoas para servi-lo. Honra do rei. O rei honra Mefibosete. Quem é o louco que não vai honrar? Quem é o louco que vai contrariar um edito do rei de honra? Se ele é honrado pelo rei, gente vai honrar. Você é honrado por ele e por o rei, gente na vida vai te honrar. Comunhão contínua com o rei. Tem um lugar na mesa do rei para Mefibosete. Eu tenho uma grande notícia para dar para você. Lodebar não é mais o seu lugar. Ficou para trás. Seu lugar é o palácio junto ao rei. Agora, cuidado para não fazer o caminho contrário. Do palácio para Lodebar. Cuidado para não jogar a bênção de Deus fora. Que você vai fazer o caminho contrário. De Jerusalém para Lodebar. Você tem que fazer o caminho certo. De Lodebar para Jerusalém. Para a presença do rei. O caminho inverso é se você desprezar o rei. Se você desprezar o Senhor, você vai fazer um caminho inverso. Você pode estar na bênção, pode estar nadando na bênção. Vai para Lodebar. Dá para dizer para o irmão aí, cuidado. Para você não parar em Lodebar. Diz mais uma coisa, o melhor lugar é de Lodebar para Jerusalém. É isso que tem que acontecer com você, meu querido. É o que tem que acontecer comigo, meu amado. Você não foi feito para viver em Lodebar. Você não foi feito para viver na miséria. Você não foi feito para viver na desgraça. Deus vai dar uma virada na sua vida. Vai ter virada. E eu quero profetizar se você obedecer às condições. Eu vou dizer uma pequena frase e eu quero que você repita quando eu terminar. Eu dou sinal com a minha mão e eu quero que você diga, vai ter virada na minha vida. Eu quero que você repita, só quando eu baixar a minha mão, ok? Então vamos lá? Você se prepara. Vai ter virada na sua vida, da derrota para a vitória. Vai ter virada na minha vida. Só até aí. Eu profetizo e você concorda. Segundo, você vai sair da escassez para a fartura. Do impedimento para o milagre. Do pior para o melhor. Do caos para a ordem. Da tempestade para a bonança. Mais uma vez. Deus te abençoe. Cumpra as condições de Deus. E você vai ver o agir sobrenatural do Senhor na sua vida. Te prepare. Te prepara. Abre o teu coração aí, meu filho. Deixa ele aberto. Que Deus vai falar com você aqui nessa noite. Deus vai dar direção a você para coisas. Exalte o nome do Senhor. Glorifique o Deus que produz virada na nossa vida. Deus vos abençoe.